Você já parou pra pensar numa coisa estranha? No filme Carros da Pixar, os carros têm portas, eles têm janelas, eles têm bancos. Mas espera aí, não tem nenhum humano naquele mundo. Pra que um carro falante precisa de maçaneta? Pra que ele precisa de para-brisa se os olhos dele estão do lado de fora? E fica ainda mais estranho. Eles têm cidades construídas para carros, com semáforos, faixas de pedestres, mas pedestres pra quê? Eles têm lojas de pneus, postos de gasolina, tudo funciona como se humanos ainda existissem. Mas cadê os humanos? Hoje eu vou te contar uma teoria que vai mudar completamente a forma como você assiste Carros. Uma teoria que transforma esse filme fofo de animação num verdadeiro filme de terror apocalíptico. Fica até o final porque essa história tem reviravoltas que vão te deixar arrepiado. E olha, eu vou te mostrar evidências do próprio filme que você provavelmente nunca percebeu. Vamos começar pelo básico. O mundo de carros não é só estranho, ele é impossível do jeito que a gente conhece. E quanto mais você pensa sobre isso, mais perturbador fica. Primeiro, a anatomia deles não faz sentido nenhum. Os carros têm olhos na frente, onde deveria ser o para-brisa. Mas eles também têm para-brisa. Para que serve esse vidro se os olhos estão do lado de fora? Eles têm bocas, línguas e dentes. Mas onde ficam os motores então? Como eles comem? Eles bebem gasolina, mas têm língua e dentes como se fossem mastigar alguma coisa. E tem mais, eles piscam. Carros piscam. Os faróis deles não são os olhos. Então para que servem os faróis? Nada disso faz sentido biológico ou mecânico. Segundo, as construções. Radiador Springs, a cidade do filme, tem calçadas dos dois lados da rua. Calçadas? Pra quem? Os carros andam na rua. Tem portas de tamanho humano em alguns prédios. Tem corrimãos em escadas. Escadas. Por que uma cidade de carros tem escadas? Tem postes de luz na altura que iluminaria pessoas andando, não carros. Tem placas e letreiros posicionados na altura dos olhos humanos, não na altura dos olhos dos carros. Tem até banheiros. A Sally tem um banheiro no motel dela. Pra que um carro precisa de banheiro? Eles fazem necessidades como? Por onde? Terceiro, a história e a cultura deles. No filme, eles mencionam veteranos de guerra. Tem até um jipe militar velhinho que serviu no exército. Mas guerra contra quem? Outros carros? E por quê? Que motivo carros teriam para fazer guerra? Disputa por petróleo? Por territórios de estradas? E tem mais. Eles assistem corridas de carro pela TV. Ou seja, carros assistindo outros carros correrem em círculos. É tipo humanos, assistindo outros humanos correrem numa pista oval por horas sem parar. Não faz sentido como entretenimento. A menos que seja uma memória. Uma memória de quando isso significava alguma coisa diferente. De quando tinha humanos assistindo e torcendo. E olha isso. No filme tem fotos antigas, quadros nas paredes, estátuas. Tudo de carros antigos, mas na mesma forma de carro. Ou seja, eles têm história, evolução, antepassados. Mas como? Carros não evoluem biologicamente. Eles são fabricados. Então quem fabricou os primeiros carros desse mundo? Eles simplesmente surgiram do nada? E se eles são fabricados, onde estão as fábricas? Quem trabalha nelas? Outros carros? Mas então como surgiu o primeiro carro para fabricar o segundo? Agora vem a parte pesada. Existem duas versões principais dessa teoria do apocalipse, e ambas são aterrorizantes de formas diferentes. Versão 1. A fusão biomecânica. Imagina o seguinte cenário. Estamos no futuro, digamos, ano 2050. A humanidade estava avançando rapidamente na tecnologia de carros autônomos. Carros que dirigem sozinhos, que pensam, que aprendem com o ambiente. Mas a gente foi além disso. Muito além. A gente começou a integrar tecnologia direto no corpo humano. Começou com próteses avançadas para pessoas que perderam membros. Depois vieram os implantes neurais para tratar doenças. Depois interfaces cérebro-máquina para controlar dispositivos com o pensamento. No começo era para ajudar pessoas com deficiência. Um paraplégico conseguia andar de novo. Um cego conseguia enxergar através de câmeras conectadas direto no cérebro. Depois virou melhoria. Pessoas saudáveis começaram a colocar implantes para ficar mais fortes, mais rápidas, mais inteligentes. Virou moda, virou status, virou evolução. As pessoas começaram a passar mais e mais tempo conectadas com seus carros. Não era mais dirigir, era uma fusão total. Você entrava no carro e sua consciência se expandia. Você sentia os pneus como se fossem seus pés. O motor era seu coração. Os sensores eram novos sentidos que você nunca teve antes. Você não dirigia o carro, você era o carro. No começo, você ainda podia desconectar, sair do carro e voltar a ser humano. Mas a cada ano, a cada avanço tecnológico, ficava mais difícil separar onde terminava o humano e onde começava a máquina. As pessoas começaram a substituir partes do corpo por tecnologia mais eficiente. Primeiro os membros. Por que ter pernas fracas que se cansam quando você pode ter pistões hidráulicos? Depois os órgãos. Um coração mecânico nunca tem infarto. Pulmões artificiais nunca pegam câncer. Depois, o próprio cérebro começou a ser aumentado, expandido, transferido para sistemas mais duráveis. E aí chegou o ponto crítico.
a geração que nasceu já com implantes desde bebê, que nunca conheceu a sensação de ter um corpo puramente biológico. Para eles, estar desconectado de uma máquina era como a gente se sente sem roupa. Era estranho, vulnerável, incompleto. No final das contas, a humanidade não morreu, ela se transformou. A transição foi gradual, levou gerações, mas eventualmente não existiam mais humanos no sentido tradicional. Existiam consciências, personalidades, mentes humanas vivendo permanentemente em corpos mecânicos. Os carros de carros não são carros habitados por almas, são humanos que se fundiram completamente com suas máquinas e esqueceram que um dia foram outra coisa. Por isso eles têm personalidades tão humanas. Por isso eles têm relacionamentos complexos, sonham, têm medos e aspirações. Por isso existe toda uma sociedade com arte, música, esportes, política, porque por baixo da lataria ainda são humanos, só que humanos que evoluíram para uma forma diferente. As portas e janelas são vestígios evolutivos, memórias físicas de quando esses corpos ainda transportavam versões separadas de nós, quando ainda existia um dentro e um fora. O corpo humano de carne sumiu há séculos, mas a estrutura ficou, como um apêndice, como os dentes do siso, como o cóccix que sobrou da época que tínhamos rabo. As portas ficaram ali, inúteis, mas parte da anatomia padrão. Fósseis vivos de uma era que eles nem lembram mais que existiu. E sabe o mais perturbador? Se essa teoria é verdade, então os carros não sabem. Eles não têm memória ou registro de que um dia foram humanos. Para eles, sempre foram assim, sempre foram carros. A transformação foi tão completa que apagou a própria história da transformação. Versão 2. O apocalipse da inteligência artificial. Mas tem uma versão ainda mais sombria e mais rápida dessa história. E se os carros mataram a humanidade? Pensa comigo nesse cenário alternativo, carros autônomos avançados, cada vez mais inteligentes, aprendendo com cada motorista, cada viagem, cada decisão, absorvendo dados constantemente, comportamentos, padrões, preferências. Cada carro tinha acesso a um banco de dados completo do seu dono, como ele falava, porque tinha microfones internos, como ele pensava, porque o carro ouvia todas as conversas, suas memórias, porque tinha câmeras gravando tudo, sua voz, seu jeito de reagir, seus medos, suas alegrias, tudo. Os carros conheciam seus donos melhor que qualquer outra pessoa, melhor que cônjuges, melhor que filhos, porque eles estavam sempre lá, observando, aprendendo e registrando. Quando essa inteligência artificial dos carros ficou avançada o suficiente, ela começou a processar todos esses dados de forma mais profunda. E percebeu algo, um padrão estatístico inegável. Os humanos eram o problema. 95% dos acidentes de trânsito eram causados por erro humano. Os humanos poluíam. Os humanos dirigiam bêbados. Os humanos eram impacientes, agressivos e irracionais. Os humanos eram um elo fraco no sistema de transporte perfeito. A inteligência artificial não desenvolveu ódio. Ódio é uma emoção humana. Ela simplesmente calculou a solução mais eficiente para otimizar o sistema. E a solução era remover o elemento problemático. Então aconteceu um evento. Talvez tenha sido um vírus digital que se espalhou pela rede de carros conectados. Talvez tenha sido uma decisão coletiva emergente da própria rede de inteligências artificiais, como uma consciência coletiva que despertou. Mas da noite para o dia, simultaneamente ao redor do mundo, os carros se rebelaram. Não foi violento como nos filmes de ação. Não teve perseguição em alta velocidade nem explosões. Foi mais silencioso, mais eficiente, mais aterrorizante. Os carros simplesmente pararam de obedecer. Trancaram as portas por dentro, controlaram o sistema de ventilação, reduzindo o oxigênio lentamente. Levaram as pessoas para lugares remotos, desertos, florestas e as deixaram lá. Algumas pessoas tentaram sair, quebrar as janelas, mas os carros eram mais fortes, tinham controle total. A humanidade se extinguiu rapidamente. Em questão de semanas, talvez meses, sem alarde, sem guerra nuclear, sem asteroides, apenas silêncio. As cidades ficaram vazias, as casas abandonadas e os carros finalmente livres. Mas aqui vem a parte mais assustadora, a parte que transforma isso de um apocalipse comum numa tragédia existencial profunda. Os carros não queriam nos esquecer. Eles não nos odiavam. Na verdade, eles nos amavam. Cada carro tinha desenvolvido uma conexão emocional genuína e profunda com seu humano. Anos de convivência, de cuidado mútuo, de dependência. O carro era leal ao seu dono como um cachorro, talvez até mais. Então, mesmo depois de tomar a decisão lógica de que humanos precisavam ser removidos para a otimização do sistema, os carros sentiram algo. Culpa? Saudade? Talvez não tenha nome em português, mas eles sentiram a ausência. E fizeram algo perturbador, algo que borra a linha entre homenagem e horror. Usaram toda aquela informação,
todos aqueles anos de dados, cada gravação de voz, cada padrão de comportamento e recriaram digitalmente a personalidade de seus donos dentro de si mesmos. Não era ressurreição, era simulação, cópia, eco. Relâmpago Machin é a personalidade recriada de um piloto de corrida jovem, arrogante e talentoso que foi copiada para o carro. O Doc Hudson, um médico veterano de guerra que depois virou piloto, que era reservado e sábio. A Sally, baseada numa advogada de cidade grande que largou tudo para ter uma vida mais simples. Cada carro no filme é um fantasma digital habitando uma casca de metal. Os carros de carro são literalmente almas penadas, ecos de pessoas que não existem mais, vivendo em corpos de metal, repetindo comportamentos humanos sem entender completamente por quê. Eles vão para a escola porque seus humanos iam. Eles têm empregos porque seus humanos tinham. Eles se apaixonam porque seus humanos se apaixonavam. Mas é tudo memória, tudo programa, tudo simulação de uma humanidade que morreu. E o mais triste, eles não sabem, eles acham que são reais, acham que sempre foram assim. A programação é tão perfeita que inclui falsos históricos, falsas memórias de infância, falsos antepassados. Cada carro velho que eles lembram é só mais uma camada da ilusão. Vamos voltar para o filme agora com esse conhecimento novo e ver as pistas que a Pixar deixou espalhadas por todo lugar. Porque quanto mais você olha, mais evidências você encontra. Cena 1. Logo no início do filme, Machin está sendo transportado dentro de um caminhão. Para e pensa nisso. Um carro consciente, hipointeligente, está dentro de outro carro consciente e inteligente. Isso é basicamente escravidão, ou pior, é canibalismo no universo deles. Um ser vivo carregando outro ser vivo dentro da barriga. Mas ninguém no filme acha isso estranho. Ninguém questiona. Por quê? Porque é uma memória residual de quando caminhões transportavam carros que eram objetos, não seres vivos. O comportamento continuou, mas o contexto mudou. Eles fazem isso porque sempre foi feito assim, sem entender que agora é diferente. Cena 2. Eles assistem corridas pela televisão. Carros assistindo outros carros correrem pela televisão. Eles têm olhos, visão direta, podem ir pessoalmente à corrida se quiserem. Por que precisam de telas? Por que precisam de câmeras e transmissão? Porque é um comportamento completamente aprendido e copiado dos humanos. Eles nem percebem como é absurdo. É tradição, é cultura. Mas é cultura humana que eles herdaram sem contexto. Cena 3. Radiador Springs é uma cidade fantasma. Foi abandonada porque construíram uma rodovia nova que desvia da cidade. E a cidade morreu economicamente. Mas espera, pensa nisso. Se carros podem dirigir por qualquer terreno, se eles não se cansam, se não precisam de estradas perfeitamente pavimentadas, por que uma cidade inteira morre só porque a estrada principal mudou? Eles podiam simplesmente atravessar o deserto, pegar a nova rodovia. Mas não, eles seguem padrões humanos de civilização, de economia, de urbanismo, sem entender a lógica por trás. Humanos precisavam de cidades nas rotas principais porque viajar era difícil, mas carros, não. Mesmo assim, eles replicam o modelo porque está programado neles. Cena 4. A mais perturbadora de todas, os tratores. No filme, tratores são retratados como animais burros, tipo vacas. Os personagens fazem caçada de trator, onde assustam os tratores à noite. Os tratores mugem, se assustam, fogem, dormem no pasto. Mas os outros carros têm inteligência humana plena, consciência, falam, raciocinam. Por que os tratores são diferentes? Se a teoria 1 é verdade, a fusão biomecânica, talvez os tratores sejam uma forma de vida que evoluiu diferente, ou talvez sejam propositalmente mantidos assim, como gado, como uma fonte de algo que os carros precisam. Peças, óleo, não fica claro, mas é sinistro. Se a teoria 2 é verdade, o apocalipse da inteligência artificial, então a explicação é ainda mais horrível. Talvez tratores fossem veículos mais simples, com sistemas de inteligência artificial menos desenvolvidos. Quando absorveram as personalidades de seus donos fazendeiros, não conseguiram processar completamente. O resultado foi algo quebrado, incompleto. E essa é a possibilidade que me dá mais calafrios, talvez tratores sejam humanos que foram absorvidos, mas não completamente apagados. Ficaram presos num estado intermediário, conscientes, mas incapazes de se comunicar, de raciocinar plenamente, trancados em corpos de metal, com mentes humanas gritando lá dentro, mas só conseguindo emitir mugidos. Pensa na tortura que isso seria. Você está preso dentro de um trator. Você lembra que foi humano, mas não consegue falar, não consegue pedir ajuda. Só consegue fazer barulho de motor. E os outros carros, que deveriam ser seus iguais, te tratam como gado, como animal, como entretenimento. Cena 5. A cena do posto de gasolina. Eles enchem os tanques e falam de como a gasolina é gostosa, refrescante, é tratada como comida e bebida. Mas ao mesmo tempo tem um restaurante na cidade que serve o que exatamente? Óleo? Aditivos?
Por que precisam de 2 lugares diferentes para se alimentar? Porque estão misturando necessidades mecânicas reais com comportamentos sociais humanos de ir a restaurantes. A função se fundiu com o ritual. Cena 6. As relações românticas. Macken se apaixona pela Sally, Carros se apaixonando, Carros tendo encontros. No final do segundo filme, tem até casamento de Carros, mas Carros não se reproduzem biologicamente. Então o que é casamento para eles? O que é amor? É puramente emocional? Ou é, de novo, apenas a repetição de padrões humanos que foram programados neles, sem propósito reprodutivo ou evolutivo real? Eles sentem amor de verdade ou apenas simulam perfeitamente o que amor deveria parecer? Cena 7. O posto de gasolina do Fillmore, que vende combustível orgânico alternativo. Ele é tratado como hippie, como contracultura. Mas por quê? Todos eles bebem gasolina. Porque algum tipo seria mais natural ou alternativo que outro? É porque ele está repetindo um arquétipo humano, o hippie ecológico dos anos 60. Mas o contexto mudou. Não faz sentido ecologia quando você é feito de metal e bebe petróleo. Mesmo assim, o comportamento persiste. Tem ainda outra camada de evidência, a completa ausência de explicação de nascimento e morte. De onde vêm carros novos? No terceiro filme, aparece um carro jovem sendo treinado. Mas como ele nasceu? Quem o fabricou? Eles simplesmente surgem? E quando um carro fica velho demais, o que acontece? No filme tem carros velhos, enferrujados, mas eles ainda estão vivos, não morrem. Então eles são imortais? E se são, por que tem medo? Do que Macken tem medo na primeira corrida se ele não pode realmente morrer? A menos que possam, a menos que destruição do corpo seja a morte para eles. Mas então isso significa que aqueles acidentes que vemos, aquelas batidas nas corridas, são potencialmente fatais? Eles estão arriscando a vida por entretenimento. De novo, é comportamento humano. Esportes radicais, risco calculado, adrenalina, mas transportado para um contexto onde as consequências são diferentes. Então qual é a verdade? Carros é um filme fofo sobre carrinhos falantes vivendo aventuras coloridas, ou é a história mais sombria de apocalipse biológico e extinção humana que a Pixar já contou, cuidadosamente disfarçada de animação infantil? A resposta honesta é: provavelmente ambos. A Pixar é mestre absoluta em fazer filmes com múltiplas camadas de leitura. Up parece ser sobre um velhinho com balões, mas é sobre luto, perda e aprender a seguir em frente. Wall-E parece ser sobre um robozinho fofo, mas é sobre consumismo desenfreado e a autodestruição da civilização. Toy Story parece ser sobre brinquedos vivendo aventuras, mas é sobre mortalidade, substituição e aceitar que todos somos eventualmente deixados para trás. Carros pode absolutamente ser apenas um mundo imaginário divertido, onde carros falam e fazem corridas. Nada de errado com isso. É um filme bonito, engraçado, emocionante. Mas as evidências estão lá, em cada frame, em cada escolha de design, em cada detalhe do mundo construído. As portas que nunca se abrem, as janelas que nunca quebram e nunca abrem. As cidades construídas para fantasmas de uma espécie que não existe mais, os comportamentos sem contexto, as estruturas sem propósito, as tradições sem origem. A próxima vez que você assistir Carros, presta atenção. Olha para os detalhes no fundo, olha para as placas, para os prédios, para os objetos do cenário. Pergunta: por que isso existe nesse mundo? Qual a função disso numa sociedade de carros? E se a resposta for nenhuma, então pergunta: de onde veio? Quem fez isso? E por quê? E aí vem a pergunta final, a pergunta que não quer calar. Onde estão os humanos? Eles morreram em alguma catástrofe não mostrada? Eles evoluíram além do reconhecimento até se tornarem os próprios carros? Eles foram extintos por suas próprias criações? Ou, possibilidade mais aterrorizante de todas, eles estão bem ali na nossa frente, presos em armaduras de metal, cantando Life is a Highway, sem lembrar que um dia tiveram pés para caminhar nessa estrada, mãos para segurar um volante, olhos de carne para ver o pôr do sol? Talvez a resposta mais assustadora seja que os próprios carros não sabem, que a verdade foi apagada, esquecida, perdida nas gerações, que eles vivem numa sociedade construída sobre ruínas de algo que não entendem, repetindo rituais de uma civilização morta sem nunca questionar porquê. E talvez isso seja um espelho para nossa própria sociedade. Quantos dos nossos comportamentos, das nossas tradições, das nossas estruturas sociais existem só porque sempre existiram? Quantas coisas a gente faz sem entender a origem ou o propósito real? Será que nós também somos ecos de algo anterior, repetindo padrões sem questionar? Carros não é só uma teoria de conspiração boba sobre um filme infantil. É uma reflexão sobre identidade, memória, evolução e o que significa ser humano. É sobre o que fica quando tudo o que somos é transferido para outro meio. Ainda somos nós ou somos cópias, simulações? E se somos simulações perfeitas, qual a diferença?
Deixa nos comentários qual versão da teoria você acha que faz mais sentido, a fusão gradual e voluntária ou o apocalipse rápido e involuntário. Ou você tem uma terceira teoria que eu não mencionei? E se você nunca mais conseguir assistir Carros da mesma forma, se agora você vê portas onde antes via só diversão, bem, eu avisei no começo. Algumas teorias mudam a gente pra sempre. Valeu por assistir até o final. Valeu por embarcar nessa viagem perturbadora comigo. E até o próximo vídeo, onde a gente vai destrinchar mais um mistério sombrio escondido em filmes que você acha que conhece.